São 17 horas, o tempo agora está nublado. O calor já se foi. Mas a gordinha ainda está ali, de boa, na lagoa. Na verdade, você levantou e tá miando. E essa galinhada aqui, pelo jeito, tá com fome. Vou dar comida para elas. Pera aí, gente. É até interessante. Para dizer a verdade, eu sei que o coletivo de pássaros é revoada. Mas eu não sei qual que é o coletivo de galinha. Certamente não é uma revoada e também não é um rebanho, né? Quem souber aí, gente, não é que eu seja particularmente ruim em português, mas ô línguazinha complicada, né? Pronto, galinhas estão alimentadas. O cão tá deitado, o gato também. São 17 horas, assim, a título de referência. São 17 horas. Olha lá, o outro cão chegou, ele tava no mato. A hora que eu voltar da gravação, eu alimento os doguinhos. Ainda não alimentei os peixes, porque amanheceu frio, e no frio eles comem muito pouco. Uma vez por dia dá e passa. Então, a hora que eu chegar, eu alimento eles. Mas, o que eu queria comentar com vocês não era sobre a rotina de um sítio pequeno com alguns animais. É uma questão até mais complexa, que é sobre educação, ciência e tecnologia. Estava conversando com um amigo meu que é empresário nesse setor e a gente trocou umas ideias, a gente concorda em muita coisa. Seguinte, a China, ela trava, como qualquer país, uma luta contra as grandes empresas. Só que lá ela costuma vencer. Na China ela costuma vencer. Deixa eu explicar para vocês. As empresas de mídia, plataformas de streaming, plataformas sociais, né, redes sociais, elas fazem o possível para você ficar o máximo de tempo conectado. E, bom, muitas vezes ela obtém sucesso, principalmente entre os mais jovens. E essas plataformas, elas foram meio que viciando as pessoas, não é nem ficar nas redes sociais, em prestar atenção durante cada vez menos tempo. Hoje, um vídeo padrão, mesmo aqui nessa rede, tem outro nome, né? Não vamos falar aqui porque a gente já sofre censura, isso não dá. Mas você sabe qual o nomezinho que tem, né? Aqui tem no Insta também, tem um nomezinho curto. E tem uma rede social só de vídeos muito curtos. Tem duas, na verdade. E o tempo médio de postagem é de 15 segundos. As pessoas se habituaram a ter supostamente conhecimento que dure 15 segundos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nada de realmente importante que você faça em 15 minutos. Quanto mais em 15 segundos. Isso significa que você não aprende absolutamente nada em 15 segundos. Na verdade, você esquece, né? Essas plataformas, elas não é que elas não ensinam, não. Elas desensinam. Você desaprende nelas. Certo? Simples assim, você desaprende. E isso criou um problema enorme para a educação. Eu tenho na minha família, nos meus amigos, nos meus amores, um punhado de gente formado em psicologia. Por motivos N, psicólogos e psicólogas apareceram muito na minha vida. Quis destino. O que eu queria mesmo era uma advogada. Mas não foi o que
quis o destino, né? Mas enfim, cara, eu gosto desse tom de azul. Como eu disse, eu gosto muito das cores do cerrado. De verdade eu gosto. Hoje de manhã eu ressaltei a cor palha do capim e tudo mais. E agora eu vim para esse lugar específico porque eu amei o tom de azul. Isso que eu estou mostrando para vocês. Eu estou aqui sentado mostrando o tom de azul do céu. Ah, tem uns pássaros, né? Mas a ideia aqui são os tons de azul do céu. Antes que eles comecem a ficar roxos, dourados, carmesinhos, agora esse tom de azul é muito bonito, forma um contraste muito bonito com as árvores. Mas voltando, uma geração de crianças e adolescentes habituados a achar que 15 segundos é o bastante. Como uma geração dessa suporta 40, 45 minutos de aula durante 4 horas e meia, 5 horas? Ela não suporta, gente. Ela simplesmente não suporta. Então ela não aprende. E aí nós temos um problema enorme, porque quando uma geração não consegue educar a outra, bom, aí, gente, nós temos um problema gigantesco nas mãos. Esse amigo psicólogo meu, grande amigo de verdade, ele é psicólogo há bastante tempo, não é um recém-formado, não. É um cara de formação sólida e experiência sólida na área também. Ele me falou algumas coisas sobre como os transtornos, as doenças mentais são criadas, né? Falou que no caso específico do TDAH, eles estavam pesquisando um remédio e aí descobriram, não citar o nome comercial desse remédio, mas ele é bem conhecido, né? Começa com o nome de uma mulher, Rita. E quando os pesquisadores encontraram esse remédio, eles descobriram que o efeito colateral dele era deixar as pessoas, principalmente os jovens, mais focados. E aí, como eles descobriram o remédio, falou, mas isso é para quê? Esse mesmo pesquisador, e ele confessou isso pouco antes dele trocar de plano espiritual, esse mesmo pesquisador, então, para favorecer a venda do remédio, dos patrões da indústria, falou, nós precisamos criar uma doença para a qual esse remédio seja a cura. E aí foi assim que surgiu o transtorno de déficit de atenção. Tem um manual publicado nos Estados Unidos que cada ano que passa, uma nova edição, surgem novos transtornos, novos déficits, novas doenças, porque a indústria farmacêutica precisa vender, né? Ela precisa vender. Então, esse é o objetivo. Você, normalmente, por causa de doença física, a indústria farmacêutica descobre tratamento e esconde a cura, porque a cura significa que você vai parar de tomar um remédio, mas o tratamento, ela sempre está de olho porque é venda contínua de medicamento, né? Agora, no caso do transtorno mental, normalmente eles descobrem a cura para depois dar nome às doenças. E aí surge o transtorno de déficit de atenção. Ele estava me falando, como eu disse, ele trabalha nessa área, pesquisa nessa área, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em particular, era muito comum nos Estados Unidos e no Brasil, mas inusual na Europa e virtualmente inexistente na África e na Ásia. Eu mesmo já falei sobre isso algumas vezes, que tem transtornos, que tem coisas que não existe fora do Ocidente ou dos países que fazem essa simulação de Ocidente, no caso do Brasil. Rompemos com essa propaganda para lembrar que a gente não é monetizado, muito pelo contrário, e que se você quiser nos ajudar a pagar nossa internet ou nos ajudar de qualquer forma, a gente agradece muito. Obrigado. Vamos continuar. O que ele pôde constatar, por óbvio, é que o ensino no Brasil e nos Estados Unidos, do Brasil se tornando parecido com os Estados Unidos, principalmente depois da reforma do ensino médio, eu mesmo falei isso, é uma máquina de adoecer mentalmente professores e alunos. Eu trabalhei nessa máquina, eu servi essa máquina por 20 anos, eu sei muito bem do que eu estou falando. É uma máquina de adoecer professores, é uma máquina de adoecer alunos, é uma máquina de transtorno e doença mental. Não ensina nada, o ensino fica cada vez pior.
é um inferno cada vez maior para professores e um inferno cada vez maior para alunos que não ensinam absolutamente nada e educa coisa nenhuma. É só isso, um inferno na terra. Mas alguém ganha dinheiro com isso. E eu digo para vocês quem ganha dinheiro com isso. São as empresas que produzem material didático, imprimem livro didático e produzem esse material, né? Os grandes conglomerados estrangeiros, não vou citar o nome porque, né, vocês sabem o poder dessas empresas. Mas é só procurar olhar a empresa que edita o livro do seu filho. Você vai ver o nome de fantasia, às vezes em português, dando a impressão que é brasileira, mas se você for procurar, você vai descobrir que às vezes nem isso. Tem alguns sistemas de ensino que não disfarçam mais que a proprietária da editora do sistema de ensino, em escola particular, isso é muito comum, que é proprietário da editora, ó, gatinho. É uma empresa do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? É uma multinacional. Mas às vezes nos livros didáticos da escola pública ainda está disfarçado com nome em português, dando a impressão que essa editora é brasileira. Não é mais. Sobraram muito poucas editoras brasileiras que imprimem livro e material didático, que são em sua maioria estrangeiras. Então elas servem a interesses estrangeiros. Vocês têm certeza absoluta disso. Não é só a escola pública, não. É principalmente a escola particular. Todo material didático, Chromebooks, notebooks, não interessa. Todo material didático é feito para adoecer mentalmente o seu filho. Para torná-lo incapaz de aprender, sob desculpa de estar ensinando. Eles fazem exatamente o contrário. Eu diria que essas empresas são muito piores do que... Não, achei uma analogia boa. Elas são análogas aos traficantes que ficam na porta das escolas vendendo balinha ou dando balinha com droga no meio para viciar seu filho ou sua filha. É isso que essas empresas fazem. Certo? Não tem nada a ver com doutrinação comunista, não. Você pode ter certeza absoluta que, como eu trabalhei nisso por 20 anos, eu tenho certeza, posso garantir que o que não tem nessas editoras, nessas empresas, é doutrinação comunista. Muito pelo contrário, é neoliberalismo na veia, é história falsificada, da pior qualidade possível, a geografia da pior qualidade. E com a reforma do ensino médio, aí que entra em desgraça mesmo, né? A presidência falou que vai aboli-la, mas eu ainda não vi o sinal de que realmente já foi abolido, um anúncio, falou, foi abolido, esquece essa merda, vamos recomeçar de novo, vamos tentar dar mais uma chance para esse país e para essa geração. Vamos tentar não perder uma geração inteira de seres humanos e vamos acabar com essa reforma do ensino médio e vamos tentar construir uma coisa que de fato eduque, porque nós estamos na direção de um precipício, de um abismo enorme, profundo, escuro e estamos indo rápido na direção dele. É para isso que serve a reforma, para isso que serviu a reforma do ensino médio. Gente, tem que ser muito inocente, né? Tudo que o Temer colocou foi para destruir, cara. O Bolsonaro, vamos ser honestos aqui, o Bolsonaro é burro, ele é muito burro, gente, ele é imensamente burro. Ele é um ser humano de inteligência limítrofe, certo? Ele tem inteligência limítrofe, ele é burro. Então, é um sujeito ruim, é um sociopata em potencial? Com certeza, cara, é um sujeito incompetente. Não fracassou a vida inteira em tudo que ele fez. Ah, mas ele foi eleito, exato. E ele descobriu uma habilidade, enganar trouxas, nisso ele foi bom. Mas ele foi um militar horrível, ele não se aposentou, não reformou como capitão, não. É porque no Exército, nas Forças Armadas, existe a norma que quando você reforma, você sobe um posto. Então ele reformou como tenente. Capitão é o posto dele depois da reforma. Quer dizer que se ele reformou como tenente, ele simplesmente não subiu de cargo depois de ter cursado a AMAN. Certo? Entendeu? Ele não conseguiu subir de cargo. Mas por quê? Por causa de uma série de faltas disciplinares. Praticou garimpo ilegal na Amazônia. Foi um paraquedista horrível, um militar detestável, odioso. Por fim, ele tentou, cara, que loucura, explodir um reservatório de água para matar pessoas e conseguir aumento. A única coisa que ele pensava em dinheiro. Mesmo com esse histórico horrível, ele foi eleito vereador, depois foi eleito deputado, e foi eleito deputado uma carrada de vezes, nunca teve uma porcaria de um projeto que seja. Ele ficou sempre como do baixo clero. Sabe, baixo clero, centrão, naqueles partidos que, né,
todo mundo conhece, mesmo assim o brasileiro votou. Então ele foi um militar incompetente, ele foi um político odioso, ele foi um deputado horrível. E foi o pior presidente da história desse país e talvez da história de qualquer país, pelo menos recentemente ou pelo menos na América do Sul. Ele atingiu todos os níveis de incompetência que um ser humano pode aspirar. Certo? Então, culpar, que ele é o problema mental dele, né? Você olha e você vê um sujeito que não é normal. Eu não sei que remédio ele tomava, não sei sinceramente qual que é o problema dele. Mas você vê, olhando para aquilo, para a maneira como ele falava, para a maneira como ele olhava, você vê que é um sujeito, né, que não é normal. Agora o Temer não. O Temer você não pode acusar ele de burro. De forma alguma, o Temer você não pode acusar ele de incompetente. O Temer você não pode acusar ele de não saber o que estava fazendo. Certo? A reforma previdenciária destruiu o direito de aposentar nesse país. A reforma trabalhista arrasou com os direitos dos trabalhadores. E a reforma do ensino médio também foi no sentido de destruir o país. O mesmo Temer que entregou o pré-sal para os estrangeiros. O mesmo Temer que proibiu até a cobrança de imposto desses estrangeiros. Até a cobrança de impostos foi proibida pelo mesmo Temer. Então o Temer, gente, se o Bolsonaro foi o mais incompetente da história, o mais perverso, o mais maligno governante da história desse país, foi Michel Miguel Temer. Não teve um governante pior. Pior no sentido de ruim. Ruim não no sentido de não ser bom. Não, ruim no sentido de mal, de maligno. Certo? Aquele homem, gente, sinceramente, ele ainda tem que ser descoberto pela história. Porque o que ele fez, ele destruiu um país. Faz sentido? Talvez ele nasceu nesse país, mas com certeza os pais, os irmãos dele, não. Ele é de outra nação. Ele é libanês. Ele é libanês. Talvez ele tenha nascido no Brasil, até provável que ele tenha nascido no Brasil, mas eu não sei se ele chegou a se identificar enquanto brasileiro de verdade. Certo? Ele foi eleito pela turma sírio-libanesa de Santos, né? Inclusive o histórico dele com o Porto é famosíssimo. O MDB colocou aquilo no governo do país. E tudo que ele fez foi perverso e maligno. Principalmente os brasileiros e para as brasileiras e pela classe trabalhadora. Foi um ser humano absolutamente maligno. Maligno. Muito mais do que o Bolso. O Bolso foi responsável pela morte de 700 mil pessoas. Foi. Ele foi sim. Foi. E pessoas que eu conheço, inclusive, pessoas que provavelmente você conhece também. Isso assim, 700 mil imediatamente, né? Porque pessoas que trocam de plano espiritual por pandemia, nem todos os seguros cobrem. Então, muitas notificações não foram feitas. E muita gente faleceu do Covid longo. Pouco depois, ou algum tempo depois, de AVC, de síndrome respiratória aguda, sabe, com outras rubricas para disfarçar. Então, se você considerar as pessoas que foram a óbito por causa do Covid, mais as que foram a óbito no ano seguinte, por consequência, foi 1 milhão de pessoas, tranquilamente. A população brasileira cresceu menos que o esperado. Não é que ela cresceu menos que o esperado, não é que ela morreu mesmo. Parte da população brasileira morreu antes de ter que, né, normalmente morrer. A expectativa de vida caiu nesse país. O IDH caiu, e muito porque a educação, né, foi destruída, então o IDH foi para o saco, a renda foi destruída, não só por causa do Bozo, mas também por causa do Temer, então o IDHR foi para o saco, mas o IDHL de longevidade também caiu, porque a expectativa de vida do brasileiro caiu, cara. As pessoas morreram, isso morreu tanto que impactou no tamanho da população brasileira, na taxa de crescimento da população brasileira. Foi um absurdo que houve. Claro que o Bolso tem que ser julgado nessa vida, pelo que ele fez, por todos os que estiveram do lado dele, tem que ser julgado ainda nessa vida, e tem que ser julgado na próxima. Não sou o criador para definir quem, né, tem que ir para o inferno, quem vai decidir é Deus Todo-Poderoso. Mas ele tem que pagar nessa vida e na outra. Ok. Mas o que o Temer fez foi uma coisa talvez pior. Porque
ele destruiu uma geração de trabalhadores e trabalhadoras, uma geração de cidadãos e uma geração de jovens, cara. A reforma do ensino médio é de uma arbitrariedade, é de uma malignidade, é de uma perversidade que vocês não têm noção. E aí se explica porque no Brasil e nos Estados Unidos tem TDAH em quantidades absurdas. Não é só por causa da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é a mesma em todo lugar do mundo. É porque o sistema de ensino... E olha que nos Estados Unidos eles nem ensinam de verdade, gente. Se vocês for procurar quem já estudou escola americana, eles nem ensinam de verdade, não. De verdade. Eu lembro uma vez que veio uma coitada brasileira que morou a vida inteira nos Estados Unidos. E eu tive que avaliar ela. Falei, para que série coloca ela? Se era primeiro ou segundo ano. Eu cheguei no meu patrão e falei, ó, cara, na real você tem que colocar ela no sexto. Né? Acabou conversando com os pais dela e transferiu para outra escola particular. Ela não sabia nada, cara. Ela estudava umas aulinhas de italiano, fotografia, culinária e matemática. Ela não sabia a fórmula de Bhaskara. Ela não sabia calcular a área, sei lá, de um círculo. Sabe? Não sabia nada. Nada. Não sabia nada. A educação... E ela estudava no colégio de aplicação da Universidade de Harvard. Muitos brasileiros moram nos Estados Unidos, em Massachusetts, né? Ela estudou no colégio de aplicação da Universidade de Harvard e não sabia absolutamente nada. Nada. Então, entendam isso. As escolas dos Estados Unidos não ensinam nada. As universidades dos Estados Unidos são igualmente ruins. Ah, mas não sei o que, tem um ranking, não sei o que. Gente, por favor, eles fazem um ranking com critérios que eles escolhem e que os favorecem, óbvio. Se as universidades americanas fossem tão boas assim, os políticos deles não seriam tão horríveis, os militares não seriam tão péssimos, os administradores não seriam tão dementes. As empresas que estão mandando no mundo hoje são chinesas. Os CEOs dos grandes conglomerados do Ocidente são todos da Índia, cara. São todos da Índia. Então não tem mais americano. É indiano comandando a empresa do Ocidente e as empresas que mandam no mundo hoje mesmo são chinesas. Então eles não formam nem administrador de empresa, que é o que eles costumavam formar. Os Peter Druckers da vida, gente, mas que porcaria, que gente demente, que textos horrorosos, sabe? Eles formam o profissional que acha que o LinkedIn é uma coisa que presta, cara. Vai no LinkedIn, você vai ver um punhado de gente formado por manuais de administração de empresa, de economia, de gente que é egresso de universidades americanas. Vai no LinkedIn, cara. Você vai ver a cambada de asno que tem lá, que é uma coisa absurda. Sério, eles misturam as palavrinhas em inglês e acham que estão abafando. Mas são uns completos imbecis, com todo respeito, são uns completos imbecis. A pior rede que tem social é o LinkedIn. É onde você vê mais gente obtusa. É uma coisa absurda, gente. É uma coisa absurda. Isso é o quê? É reflexo das pessoas que estudaram em manuais escritos por essa gente nos Estados Unidos. Se eu tivesse que aprender a administrar a empresa, eu gostaria de aprender com quem sabe administrar a empresa, com chinês. Eles sabem, certo? Não com o americano. Não com o americano. Eles destruíram o país deles, que moral eles têm. Sabe? Então, assim, é horrível dizer isso. Eu não tenho filho, então eu não vou ter neto. A experiência humana comigo acaba em mim. Na hora que Deus quiser. Mas muitos de vocês têm. Muitos de vocês têm. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Porque quando a gente... Eu já atravessei o Cabo da Boa Esperança, ainda tive Covid, que deve ter tirado uns bons anos da minha vida. Então, é como se diz, bananeira que já deu cacho. Agora, muitos de vocês não. Então eu não tenho que preocupar com a próxima geração, em tese, né? Porque, como eu disse, a experiência humana termina comigo. Aqui, então. Mas eu preocupo, cara, porque eu tenho minha sobrinha. Eu fui professor de muitos jovens excepcionais, de muita gente boa. E é horrível ver eles sendo destruídos por essa máquina de fazer suco, que é o ensino brasileiro. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita com urgência, com absoluto senso de humanidade
e de urgência. Não é que a gente deve correr, mas já não pode perder tempo, não. Como diz alguém bem mais sábio do que eu. Certo? Esse azul que vocês estão vendo, ele finalmente vai ficar amarelado. Depois ele vai ganhar tons de laranja, rosa, violeta. E aí vai ficar escuro. É uma analogia do que vai acontecer com esse país se nada for feito urgentemente. A escola, o colégio, a universidade tem que voltar a ser um local de ensino e de aprendizagem. Não uma máquina de vendas e de construção de transtorno e doença mental. O governador de São Paulo é um bolsonarista, né? Os paulistas estão, né? Elegeram um carioca, cara, que não sabe nada de São Paulo. Né? Elegeram. E aí ele não vai querer o livro didático, vai ensinar tudo pelo tablet. São Paulo já é um estado que metade dos alunos formados, que terminam o ensino médio, terminam analfabetos. Esse índice vai aumentar. Porque parece que tem um secretário lá dele que vai lucrar um dinheiro bom, pode ter certeza que alguém vai ganhar dinheiro com isso. Quando você recusa algo grátis que o governo está dando para oferecer sua própria versão, que certamente os cofres públicos paulistas vão ganhar dinheiro, cara, aquilo você pode ter certeza absoluta que alguma coisa tem. Alguém está metendo a mão naquilo e está destruindo o futuro dos paulistas. Dos paulistas pobres, que já são chacinados, né? Vocês viram o que aconteceu esses dias na Baixada Santista? Já são chacinados. Já teve um governador que ia dar ração para essas pessoas e agora você vão que está destruindo o futuro da educação deles. Se o ensino brasileiro já é horrível, o que o Tarcísio quer fazer é absolutamente desumano para jovens pobres, cara. Porque não vai afetar os ricos, né? Ou pelo menos a classe média. Os piores alunos que eu tive, por experiência, lecionei 20 anos, eram paulistas. Não quer dizer que os paulistas sejam burros, pelo amor de Deus, não. O ensino deles, inclusive o particular, é horrível. Ah, mas as melhores escolas, sim, as melhores escolas. As melhores escolas, você tira umas 3 ou 4, e você pega as vagas do ITA e do IME. 30%, 35% das vagas é ocupada por cearense. Mais da metade por nordestino. E vale para os cursos mais concorridos da própria USP, da própria Unesp, da própria Unicamp. O ensino público e mesmo particular de São Paulo é horrível e vai piorar muito, mas muito mesmo. Por uma decisão que os paulistas tomaram, né? O problema não é eleger um carioca. Não. O problema foi ter eleito um bolsonarista, né? Os catarinenses sabem bem disso. Jorginho de Mello está lá destruindo o estado. É uma lástima. Mas a noite ainda não chegou, dá prazo de agir. Normalmente eu sempre faço vídeos edificantes que procura, sei lá, né? Todo mundo ficar mais ou menos tranquilo. Mas esse não, gente. Nesse eu só tô mandando a real. Enquanto ainda tem tempo. E agora, eu e a gordinha vamos nos despedir. Fiquem bem, mas mais que isso, fiquem atentos. Até. Ah, gente, esse lugar aqui, certeza que tem cobra. Tá vendo? Escondido no meio dessas madeiras. Debaixo desse capinzal. Deixa eu dar uma dica para vocês. Como eu disse, eu gosto de cobra. Nunca em toda a minha vida matei uma cobra. Eu amo cobras. Mas eu sei o que elas podem fazer. Deixa eu explicar em que circunstâncias as pessoas são picadas. Isso aqui é um tronco pequeno. Mas imagine que ele fosse grande. E aí você não está vendo o que tem do outro lado dele. Acontece muita gente passar e aí do outro lado tem uma cobra e pop, já era. Certo? Esses locais que vocês estão vendo ali, esses matos, nesses lugares escuros, tem local para uma cobra esconder, ainda mais num dia que hoje foi quente, que agora está esfriando. O clima está muito doido. Então esses locais são locais onde elas ficam escondidas. Certo? As pessoas na roça, elas sempre deixam os quintais imaculadamente limpos, varrem. Você sabe por quê? Porque debaixo dessas folhas,
Às vezes não esconde uma cobra adulta, mas esconde uma cobra pequena, esconde aranha. Só que no meu município, Catalão, Goiás, tem 3 tipos de aranha venenosa. Mas venenosa mesmo, aquelas que se não tomar o soro, mata. O pai do meu ex-chefe foi picado por uma delas. Quase foi de arrasta para cima. Então você tem escorpião, aqui tem 2 espécies. A preta, um pouco maior, que só dói. E a amarela pequena. Aquela sim, aquela é criança, idoso, pessoa com alergia, vai de arrasta para cima. E ele fica escondido nesses lugares aqui, ó. Por isso que é bom ter galinha. A galinha sai atrás desses lugares, atrás desses insetos, certo? Mas você não está vendo eles necessariamente, mas eles estão te vendo. Então, se você for no mato, esse aqui é um campo aberto, né? Você tem que dar muito azar ou realmente vacilar. Mas numa mata, de trás dos troncos, nas moitas e eventualmente nos galhos, você tem cobra arborícola. São os locais mais perigosos. Normalmente as pessoas são picadas no tornozelo ou no antebraço. Neto, você não é que a cobra vai atrás de você, você vai atrás da cobra. Entende? Essa que é a questão. Você vai atrás da cobra. É assim que ela te pica, porque você vai atrás dela. Eu falo isso porque, né, nós acabamos falando de um assunto meio tenso, mas eu gostaria de deixar alguma informação que seja útil. Ah, nunca vou na roça. Cara, uma hora você vai acabar indo. Quando você for, fica esperto. Fica coelho, como se diz aqui em Goiás. Não vacila, não. Certinho? Não é que você tem que ter medo, você só não pode vacilar. Perfeito? Tem até um carioca famoso, Jamelão, né, que escreveu numa música. Você é um cara legal, mas vacila. Então, seja um cara legal, mas não vacile. E daqui a pouco vai anoitecer. Eu ainda tenho que regar minhas plantas. O gatinho está com fome, os cães ainda não comeram e eu não alimentei os peixes. Então eu tenho que fazer isso. Se der prazo, porque às vezes leva horas para carregar, e eu ainda faço algum outro vídeo sobre um assunto mais geopolítica mesmo. Mas se não der, fiquem com esse e boa noite.